Que alegria grande de poder chegar ontem aqui, participar e passar o dia hoje aqui com os irmãos, estar com o pastor Jeremias, os demais pastores, todos que se inscreveram para participar desse congresso. Que graça de Deus, nesse tempo tão difícil, dias de aperto, e Deus me dá esse presente, né? E o pastor Jeremias estava lembrando ali de uma mensagem de quase 40 anos atrás. E eu espero que daqui a 40 anos a gente se encontre, né? E se lembre da de hoje também. Mas o apóstolo Paulo diz que ele fez de tudo para com todos. E deixa eu parar aqui também para dar essa explicação, porque com os de toga eu uso toga, com os de terno eu uso terno, e com os de camisa florida eu tenho que arrumar uma camisa florida também. Então, não tem... Tem que copiar quem faz bonito, né? Como ele usa bonito, eu falei, eu vou tentar estar aqui com o pastor Judiel, também irmão querido. Caminhamos juntos lá em Coronel Fabriciano. Não vi a Paulinha. Cadê a Paulinha? Está onde a Paulinha? Está lá fora, está lá atrás. Deus abençoe. Queridos, palavra de Deus. Perguntas óbvias, mas que nós precisamos sempre responder. Primeiro, você crê que Deus fala? Amém mesmo? Amém mesmo? Deus fala. Você crê que Deus fala? Segunda pergunta. Você crê que Deus fala de uma forma pessoal com você? Individual, particular, uma revelação num tempo como esse, só para você? Definida para você, é claro que para todos, mas de uma forma particular. Amém? E uma terceira mais difícil ainda, então vou apertar o parafuso. Todos cremos que Deus fala, amém? Todos cremos que Deus fala com cada um de nós, mas uma terceira um pouquinho mais difícil de responder dentro da cultura, dentro do tempo, mas todos nós cremos que Deus fala pela Bíblia Sagrada. Essa é mais difícil, hein? Quando você abre a Bíblia, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Você crê nisso? Que quando você abre a Bíblia, Deus tem uma palavra para o namoro, para o casamento, para o emprego, para o dinheiro, para o tempo de enfermidade, que Deus tem palavra para o tempo de coronavírus, mesmo não tendo a palavra Covid na Bíblia, mas você crê nisso? Então, com essa fé, coração ardendo de desejo de ouvir a palavra de Deus, e na unção do Espírito Santo, eu quero estar assim, mesmo eu já tendo lido o texto, e eu quero compartilhar um texto que realmente me fez muito bem, mas eu espero em Deus que você leia e olhe para ele, coma, mastigue cada palavra, na certeza de que Deus está falando com você. Jó, Velho Testamento, Jó, capítulo 2, versículo 8. Jó, antes do livro de Salmos, fica fácil de achar, capítulo 2, versículo 8. Eu estou usando aqui a tradução Revista Atualizada, não sei qual que você tem em mãos. Jó, capítulo 2, versículo 8. Que diz assim: Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Vou repetir, palavra bendita, doce, linda, poderosa de Deus. Diz assim, um pedacinho só dela. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Amém? Vamos repetir juntos então, porque depois chegar lá fora alguém perguntar, você estava onde? Você fala, fui na igreja. Foi fazer o quê? Você fala, fui ouvir a voz de Deus, fui encontrar os irmãos, adorar a Deus, mas também fui ouvi-lo. E se te perguntarem, o que é que Deus falou com você?
Porque geralmente pessoas, eu ouço contando assim o que Deus falou em determinados lugares que não dá para acreditar muito que Deus estava lá. Confesso, com respeito, temor. Mas quando você fala que estava na igreja, abriu a Bíblia, Deus falou com você pela Bíblia, o que Deus falou pela Bíblia? Deus falou o seguinte: Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. É o que você vai compartilhar com alguém. Amém? Então vamos repetir para podermos decorar. E Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Vou repetir. Toda a Escritura tem a ver com todos nós, em todas as áreas da nossa vida, em todo o tempo, em todas as épocas da história. Aí você olha para um versículo desse, vamos imaginar que você abra a sua Bíblia, põe o dedo aqui, Jó sentado em cinza, toma um caco para com ele raspar. O que Deus quer de mim em relação à vida familiar, em relação ao trabalho, em relação ao pastoreio, à liderança, nesse congresso de líderes? O que Deus está querendo da gente? Queridos, me fez muito bem. Eu já tinha lido o livro de Jó para lá e para cá, já tinha lido a Bíblia algumas vezes, mas quando eu parei nesse texto aqui um dia, num tempo, me fez um bem tremendo. Eu não sei se todos têm uma consciência bem nítida de como Jó estava, aqui no início do livro. Jó, ele não estava vivendo em dias de pandemia, mas ele perdeu 10 filhos. Ele sepultou 10 filhos. Quase que na mesma época, quase que no mesmo dia. Dói muito, porque parece que o contrário é que é o certo. Os filhos sepultarem os pais. Mas pai sepultar filho... Agora, quantos que Jó sepultou? Não foi um, não foi 2 filhos vitimados pela pandemia, não foram 3 filhos, não foram 4, não foram 5, foram 10 caixões. Jó estava enlutado. Mesmo quem sabe da história faz bem tentar entrar naquela sala, ou naquela tenda, ou naquele ambiente, e ver os 10 caixões ali, e ver o Jó se preparando para levar os seus 10 filhos mortos. 10. Não estou aqui para menosprezar a dor de ninguém que perdeu entes queridos nesse dia de pandemia. Não estou aqui para dizer que você é fraco, mas eu quero te dizer, querido, que eu não conheci nesses dias ninguém que tenha perdido 10 filhos ou 10 pessoas na mesma casa de uma só vez. Jó perdeu 10. Na mesma época, Jó não somente está enlutado, mas ele não perdeu o emprego por causa de uma pandemia. Ele foi à falência completa. Diz-nos o capítulo 1 e 2 de Jó que ele perdeu todos os seus bens, todas as suas empresas. Perder o emprego já gera esse desespero, tristeza, angústia, aflição. Perder o emprego, e agora? Só que Jó não perdeu o emprego, ele perdeu tudo. Então, acompanha comigo, ele estava enlutado nesses dias e falido. Mas não somente enlutado e falido. Não sei como foi, se ele foi ao médico, como ele descobriu, mas o diagnóstico foi que a doença não era nos rins, não era no estômago, não era no pâncreas, não era nos olhos, mas ele estava doente
da cabeça aos pés. Jó estava de luto, falido e com o corpo totalmente tomado de enfermidades. Até o hálito é descrito aqui no livro de Jó, que o hálito se tornou intolerável por causa das enfermidades. Como se estivesse realmente em decomposição. E era um homem íntegro e reto diante de Deus. Um homem que tinha tudo isso, tinha os filhos, tinha as posses, ele tinha saúde. E perder quando se tem, dói mais quando não se tem. Então o sofrimento aqui você multiplica, porque é o sofrimento de alguém que possuía e perdeu, e não quem perdeu o que não possuía. Jó perde filhos, saúde e perde dinheiro. E agora no capítulo 2, versículo 8, nós encontramos Jó no Monte de Cinzas. Alguns ousaram dizer que esse Monte de Cinzas era uma prática litúrgica de humilhação no meio da dor e do sofrimento. Mas a verdade é que não tem só cinzas nesse monte. O texto diz: Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. A palavra cinzas aqui aproxima-se mais do lixão da cidade, pelo fato dele já estar nesse estágio de decomposição, dele já não ser mais tolerável a presença dele, o medo que as pessoas tinham dele, as crianças corriam dele. A ideia é que Jó agora estava do lado de fora da cidade, do lado de fora da aldeia, no lixão. Mas seja o lixão, ou seja, uma cinza litúrgica, um ritual de humilhação, a verdade é que a primeira verdade que arrebentou comigo aqui em dias de angústia. E eu estava até respondendo a entrevista ali antes do culto, quando a Carol perguntou sobre os pastores nesse dia de pandemia, em relação aos membros e tal, mas nós sofremos também em relação a nós mesmos. Porque nós também estamos sujeitos à pandemia, ao vírus, à família, à nossa família e tal. A verdade é que, no meio de dias difíceis, amargos, pesados, angústias, dor, eu bati os olhos nesse versículo e foi como se Deus estivesse gritando comigo. Um princípio, uma verdade, algo que eu deveria fazer. Jó sentado nas cinzas, de luto, 10 filhos, falido, sem recursos nenhum. E, ao mesmo tempo, doente, da cabeça aos pés. Mas ele acha um caco no meio daquelas cinzas. E com esse caco, ele começa a raspar o seu corpo. E quando eu observei esse detalhe, o cara no fundo do subsolo do poço, mas ele pega um caco e com aquela mão trêmula, aquele corpo em decomposição, ele raspa as feridas, o pus, ele raspa as chagas, como quem diz: eu não entreguei os pontos ainda, eu não saí do meio de campo, eu vou continuar lutando, eu ainda vou continuar esperando a vida. E ele está raspando num gesto de esperança, porque se ele não raspasse, ele se entregava à progressão da enfermidade, aos demais problemas que ele já estava enfrentando, as angústias e dores que ele estava enfrentando, mas ele pega o caco e ele raspa como quem diz, e o que eu entendi aqui, o que Deus ministrou no meu coração foi isso. Nos dias que eu estava vivendo de profunda dor, Deus disse: raspe, 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 raspe,
Raspe, raspe, raspe, raspe. Você ainda está respirando? Se não dá para correr, ande. Se não dá para andar, role no chão. Se não dá para rolar, mexa, pisque o olho, faça alguma coisa, mas não entregue, não se enterre antes da hora. E nem deixe que as pessoas te enterrem antes da hora. A perseverança de Jó, o desejo de continuar vivendo. Ele pega o caco no meio daquela cinza, seja no lixão ou seja onde for, mas ele raspa como quem diz: ainda estou no páreo, ainda estou no jogo, ainda não acabou para mim. Eu não vou aqui abrir mão da possibilidade que eu tenho. Persevere, 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 invista, raspe, 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 raspe. Você está vivo, Deus está vivo, e como eu estou vivo, você está vivo e Deus está vivo, ainda dá tempo de muita coisa acontecer nesse ano de 2020, o ano não acabou. Amém, querido? Raspe, raspe, pare com esse negócio de que não tem mais jeito, não tem mais saída, espante esses urubus, chega! Não tem mais chance, não é para mim. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Mas uma outra verdade me chamou a atenção demais e foi assim, forte. Eu acabei até escrevendo um livro e coloquei o nome de uma outra verdade que sobressaiu nesse versículo. Quando diz que Jó, sentado em cinzas, ele tomou um caco. No pior momento da vida. O que Deus usou para promover a virada na história dele? Simplesmente um caco. Tão somente um caco. Um caco. Um caco de barro. Na outra tradução diz que era um caco de telha, mas um caco, um caco. Vamos pular lá para o capítulo 42. E no capítulo 42 você já vê Jó agora com a história restaurada, filhos e saúde e dinheiro. Capítulo 40 ao 42, agora no final da história, para quem conhece, Jó aparece bem novamente. Vamos imaginar Jó passeando pelo shopping. Vamos colocar Jó dentro de um shopping com aquela filharada toda, a carteira rechonchuda, né? Cheio de cartão de crédito, dinheiro, tal, saudável, malhado. E aí alguém passa por ele, olhando assim, e diz: peraí, eu conheço você. Não é estranho não. Você... Aí ele ia dizer: eu sou o Jó. Jó, isso mesmo. Mas eu te conheci, rapaz, você estava mais para lá do que para cá. Você estava lá no monte de cinzas, em decomposição, falido, de luto. Agora você está aí, alegre, passeando com os filhos. Você está aí com dinheiro, saúde. O que aconteceu? Com certeza Jó ia falar: foi Deus. Vamos imaginar que a pessoa perguntasse: mas o que Deus usou? Como é que Deus fez essa transformação na sua vida? Como foi que Deus te visitou? E Jó ia responder: tão somente um caco. Tão somente um caco. E o salmista diz algo que tem a ver com essa verdade que eu preciso aprender e quero compartilhar com os irmãos. Não sei como é que está a sua situação, mas o salmista diz: eu não ando à procura de coisas grandes demais para mim. Tão somente um caco, abençoado por Deus, é suficiente para promover a maior virada na minha história. Tão somente um caco. Se você abrir a mala de ferramentas de Deus, eu não sei se você já fez isso, quando você abre na Bíblia a mala de ferramentas de Deus, você vai ver que Deus usa coisas que nada são para envergonhar as que são, como Paulo diz em 1 Coríntios,
Coríntios capítulo 1. Deus usa as coisas loucas desse mundo. Na cidade de Jope, por exemplo, acontece um avivamento e tudo começa com a agulha da Dorcas. Ou a funda do Davi, ou a queixada de jumento que derrubou os filisteus nas mãos de Sansão. Deus usa coisas que nada são. Na história de Jó, simplesmente, tão somente um caco. Sabe, queridos, nós sofremos porque nós achamos que a história vai mudar somente se nós mudarmos, talvez para o exterior. Não tem problema não, não é pecado não, mude. Mas eu quero te dizer que você pode morar num barraco lá no final do caixa-prego. Mas ao lado de Deus, nas mãos de Deus, sobretudo com Deus, é possível uma grande mudança acontecer com o caco que você tem na mão. Não, mas se eu morasse na Flórida, mas se eu tivesse um carro do ano, mas se eu tivesse amigos assim, mas se eu tivesse aí, se eu tivesse, querido, se eu tiver tão somente um caco abençoado por Deus, acontecerá a maior revolução da minha história. É o que está escrito na palavra que nós falamos, que acreditamos. Jó, como foi? E ele diria, simplesmente um caco. Vamos imaginar que aqui seja um octógono, um UFC, uma luta de UFC. Ladies and gentlemen, aqui na minha esquerda, luto. Falência financeira absoluta. Doença dos pés à cabeça. Aqui na minha direita, senhoras e senhores. Vou repetir. Aqui tem luto de 10 filhos. Aqui tem falência de um monte de empresas. Aqui tem doença dos pés à cabeça, inclusive, até o hálito se tornou intolerável. A mulher dele não aguentava mais. Senhores e senhoras, aqui na minha esquerda, um caco de barro. Em quem você aposta nessa luta? Em quem você aposta? Luto? Falência? Doença? Ou um caco que poucos sabiam que tinha a unção, a graça, a bênção de Deus naquele objeto inanimado? Em quem você apostaria? Se você estivesse presente e olhasse essa cena, o cara moribundo, o cara em decomposição, esmilinguido, em quem você apostaria? A verdade, queridos, é que nós não apostamos nem na gente, quanto mais apostar numa pessoa dessa, não é verdade? Nós costumamos não apostar nem nós mesmos. Agora apostar que um cara vai sair dessa com um caco, algo insignificante aos olhos humanos. A primeira verdade que eu aprendo aqui, queridos, é que eu não posso parar de raspar. Não poucas vezes eu fui levado a esse sentimento. É hora de parar. É hora de entregar os pontos. É hora de deixar as cinzas vencerem e me sepultarem. Mas esse versículo 8 do capítulo 2, traz sempre para mim o grito de Deus: raspe, raspe, raspe e raspe. E continue raspando, continue raspando. Não sei quanto tempo ele raspou, não sei quantas raspadas ele deu, mas cada vez que o pus saía, que uma ferida brotava, que uma pereba levantava ali, Jó estava raspando, raspando. Uma mosca pousava, Jó está raspando, raspe, 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 raspe. Quem mandou você parar? E para os pastores, inclusive fizeram até uma música: quem mandou parar de lançar a rede? Quem mandou parar? Quem mandou? Raspe. A segunda verdade é que não precisa de muito.
Eu não preciso ficar ambicionando, esperando acontecer e chegar e ganhar e vir. Não, não. Com o que tem nas mãos. São poucos pães e poucos peixes. Mas é com esses poucos pães e poucos peixes que nós vamos satisfazer a fome de uma cidade inteira. É com a escassez, é com o pequeno, simples. Mas há uma outra verdade, eu não vou esgotar o assunto, é claro que, né, é assunto para 1 ano, 2 anos, 10 anos estudar esse versículo 8 aqui, como cada pedacinho da Bíblia, mas mais uma verdade aqui que me chamou a atenção, que me desafiou na caminhada, me ajudou demais, foi quando, relendo o versículo, Jó sentado em cinza tomou um caco para com ele raspasse. Primeiro, persevere. Segundo, com o que você tem, e não com o que os outros têm. Não fique esperando e cobiçando e aguardando o que os outros têm. O que Deus te deu, é com isso aí que realmente vai acontecer uma grande virada na história. Mas há uma terceira verdade que me chamou a atenção. Quem raspou Jó? Quem raspou Jó? O texto diz, Jó sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Quem raspou Jó? A mulher dele? Ah, pastor, mas minha mulher não colabora. Ah, pastor, mas meu marido não colabora. Ah, pastor, mas meus filhos não colaboram. Quem raspou Jó? Ah, o pastor da igreja não me dá oportunidade, não me dá uma chance. Você não teve chance nem de estudar português, mas tudo bem. O pastor não me dá uma chance, não me dá uma chance, ninguém me dá chance nessa vida, né? Eu não tenho oportunidade, eu sou sozinho, ninguém me raspa. Ou no carioquês, ninguém me raspa. Quem raspou Jó? O texto diz, Jó sentado em cinzas tomou um caco para com ele raspar-se. Foi ele mesmo que raspou. Ele não ficou esperando o pastor da igreja, o líder da denominação, ou um grupo de amigos. Ele não ficou esperando que a família, que alguém. Alguns amigos apareceram até piorar a situação. A verdade é que Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Queridos, o que eu aprendo aqui é que Deus quer me dar o privilégio, te dar o privilégio de ser o herói da sua própria história. De você ter o prazer, a dignidade de ver Deus fazendo, de você se desprender de muletas, de expectativa de que os outros vão fazer por você, mas Ele quer fazer em você, através de você e com você. Jó sentado em cinzas, não ficou esperando uma mudança política, não ficou esperando uma mudança de país, de cidade, não, ele sentado em cinzas, tomou o caco. Ele mesmo se raspou. Ele mesmo. Deus quer que você tenha esse prazer e que eu tenha esse prazer de sermos o herói da nossa própria história. Sabe, queridos, que depois que eu li e reli isso aqui, eu descobri porque muitas vezes amigos, pessoas queridas não aparecem na hora da dor. Eu fiquei até feliz. Sabe, porque na hora eu ficava decepcionado, frustrado, eu ficava, puxa vida, fulano, né, ciclano, e o parente, e não sei quem, e tal. Quando eu descobri isso, eu fiquei feliz, falei, Deus, glórias ao teu nome. Porque se essas pessoas tivessem aparecido, eu teria dado a glória a elas, mas o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então Jó, sentado em cinzas, pega um caco para com ele raspar-se. E Deus abençoe esse caco. Primeiro, perseverança, raspe. Segundo, humildade. Humildade, não fique esperando coisas grandes, tremendas, para começar uma caminhada nova, diferente. O que você perdeu na pandemia, o que se foi. Eu te digo que Jó perdeu bastante, independente de pandemia. Mas ele tomou um caco e raspou. E ainda mais, não esperou por ninguém, não ficou colocando a culpa em ninguém e não ficou se justificando pela ausência de ninguém. A mulher não apareceu, problema dela, perdeu o galardão.
O marido não apareceu para raspar, problema dele. Ah, pastor, mas meu marido não me raspa. Se meu marido me raspasse, eu seria outra mulher. Hein? Está aqui na Bíblia, querida, que se o seu marido não raspar, raspa a senhora mesma. E acontecerá uma revolução na sua história. Hein? Ah, mas meus pais, quando eu era criança pequena, lá na cidade tal, meus pais, né, nunca me fizeram um carinho, nunca me rasparam, nunca me trataram nesses dias de aflição. Raspe você mesmo. Amém? Perseverança, humildade. Saiba dar valor às coisas que você tem, por menores que sejam. Mas com a unção de Deus, com a bênção de Deus, elas te levarão a lugares inimagináveis. Como é que mudou a história de Jó? Simplesmente um caco. E terceiro, quem raspou Jó? Mais uma quarta e última aqui para terminar. Uma quarta e última, que tem a ver com o ministério pastoral, e nós estamos aqui num congresso de pastores e líderes. Mas você já ouviu alguém dizer, eu estou me sentindo um caco? Quem aqui já ouviu alguém dizer, eu estou me sentindo um caco? Já ouviu? Agora não precisa levantar a mão não, não precisa levantar a mão agora não. Quem aqui já disse, eu estou um caco? Eu estou um caco. Pastor diz assim, minha irmã, nós estamos precisando de ajuda no departamento infantil, e nós temos muitas crianças, e elas precisam de ajudadoras, para que sejam salvas, descubram o caminho da verdade, da vida, cresçam com Jesus. Ah, pastor, mas você não sabe, eu tenho vivido um caco, estou me sentindo um caco, pastor, não posso ajudar, porque realmente é tanta luta, pastor, tanta perda, tanta... Meu irmão, estamos precisando de alguém para ajudar no estacionamento. Não posso, pastor. Você não sabe, eu tenho vivido um tempo de tanta carência, de tanto abatimento, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta miséria. Oh, Jesus, nem Alfredo Hitchcock conseguia descrever tanto terror assim, tanta tragédia. Eu estou me sentindo um caco. Quando você ouvir alguém dizer isso para você, você lembra de Jó 2,8? Ou quando você mesmo for dizer isso, eu estou me sentindo caco, lembre-se de que você está do jeitinho que Deus gosta de usar. Quando alguém falar para você assim, eu estou me sentindo um caco, você diz, aprovado. Porque foi com um caco que Deus reergueu um dos maiores personagens da história bíblica. Foi com um caco. Quando alguém fala para você, eu estou me sentindo um caco, você diz, aceito. É você mesmo que eu estava procurando. Porque Deus usa os cacos. Inclusive, o nome desse evento é bem sugestivo. Cacos poderosamente libertadores. Jó era assim, hein? Jó íntegro e reto, beleza. Era até uma lavada no vaso aqui, tá bonito, né? Jó era inteiro, 10 filhos, saúde. Aí vieram as crises, como acontece na minha e na sua vida. Agora está Jó no lixão, nas cinzas. Um caco. Jó descobre esse caco. E ele descobre esse caco porque ele estava procurando alguma coisa para se virar no meio da miséria, no meio da tragédia. Ele descobre um caco. E ele com o caco, ele começa a raspar.
E aí brota de novo uma outra ferida. E o pus começa a sair de outro lugar. E ele está raspando, está raspando, está raspando. Quando chega no capítulo 40 do livro de Jó, já não precisava mais raspar. Simplesmente um caco. Então, pastor, líder, você que se inscreveu para participar do congresso, eu quero insistir com você, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, no nome de Jesus. Raspe, 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 raspe. Faliu, o orçamento caiu, o dinheiro se perdeu, não era como estava antes. Por favor, não para, no nome de Jesus. Jó perdeu tudo. Não pare. A saúde se abateu, pegou Covid, teve que fazer exame, tal, e ficou enfraquecido. Não pare, não pare. Se você sobreviveu, dá uma glória a Deus, porque muitos não sobreviveram. Sepultou alguém, doeu. Jó sepultou 10 filhos, mas nem por isso ele deixou de raspar. Ele sepultou 10. Mas depois de sepultar, ele estava sentado nas cinzas e ele raspou. Então, pastor, líder, no nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, receba uma unção de motivação, de ânimo, de soerguimento. Reage, raspe, raspe, por mais difícil que esteja. E no nome de Jesus, não fique esperando grandes coisas para poder fazer uma mudança onde você está plantado. Não fique esperando uma verba alta, não fique esperando mudar daí para começar um trabalho bonito. Enquanto Deus não te tirar daí, é porque Deus te quer aí. Porque na hora que Deus não te quiser aí, Ele te tira daí. Então é aí. Ainda que seja o seu montão de cinzas, mas é aí que vai acontecer a grande reviravolta da história. Continua nessa cinza, raspando. Imagino ratazanas, imagino urubus voando, moscas. Mas não para não. É com o que você tem na mão. Jó sentado em cinza tomou um caco, e é ele mesmo que raspa. Não fique esperando pelos outros não, que você pode se decepcionar tremendamente e enlouquecer. Porque muitos não vão aparecer, e eu quero te dizer, até mesmo por causa da vontade de Deus, que Ele não quer que essas pessoas apareçam. Porque Ele quer que nós não sejamos crianças, sempre no andador, mas aprendermos a andar sozinho, a nos virarmos sozinhos, a rasparmos sozinhos. Ele não vai deixar ninguém te raspar. Não estou generalizando, mas eu quero dizer que, via de regra, o modus operandi de Deus é esse. Nos colocar em situações onde nós temos que nos virar para podermos sermos fortalecidos no nome de Jesus. Agora você está naquela situação extrema de dizer, pastor, o senhor está falando aí do caco que o Jó usou, mas eu sou um caco. Pastor, eu estou me sentindo depois dessa pandemia, ou no meio dessa pandemia, ou esse ano, eu estou me sentindo um caco. Paulo e Silas levantaram de manhã cedo, se encontraram, foram na Boritec, na academia, malhar. Tá? Atos 16 diz isso, né? Paulo e Silas foram malhar. Depois de malhar bastante tempo, Paulo e Silas, o que nós vamos fazer? Vamos tomar um ovo maltine lá no Bob's, assim, aquele copão de meio litro e tal. Atos 16, Paulo e Silas foram lá para a mesa do Bob's, tomaram um ovo maltine caprichado. Aqui é bom demais que trouxe. Ficaram jogando conversa fora ali. Aí, de repente, o que nós vamos fazer da vida? Não tem nada. Vamos passar ali, tem um presídio ali, a gente conversar com o carcereiro e tal. É isso que está em Atos 16, irmãos. Atos 16 diz que eles foram quebrados. Caco, 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 caco. Apanharam, sangraram, injustiçados. Paulo e Silas estavam um caco. Meia-noite, naquele calabouço fétido. O que nós vamos fazer?
Ficar aqui choramingando, ai meu Deus, estou nesse Brasil, ai meu Deus, estou nessa cidade, ai meu Deus, estou nessa família, ai meu Deus, esse prédio, ai meu Deus. Paulo e Silas, meia-noite, Atos 16. Dá para raspar com as mãos? Não, não dá, está manietado, estão presos. Dá para raspar com os pés? Não. Como é que não vão raspar com a língua? Vamos começar a cantar aqui. Raspe, 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 raspe. E começaram a cantar. Meia-noite, como quem diz, nós não estamos derrotados. E de repente vem um terremoto, e de repente o carcereiro se converte, e de repente eles saem dali, porque eles não entregaram os pontos. Jesus Cristo foi na cruz, se tornou um caco, para que com Ele nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, queridos. No nome de Jesus, não som do Espírito Santo, pela graça, pela misericórdia, que você possa sair desse congresso de pastores, de líderes, ainda que sentindo um caco, mas um caco poderosamente libertador. Amém? Vamos ficar de pé. Eu não sei como é que está a sua caminhada nesses dias, eu não sei como é que você veio para cá, eu não sei como é que está você que assiste, que acompanha. Talvez você tomou a decisão de entregar os pontos, de se enterrar nas cinzas, não fazer mais nada, o ano já acabou. Não tem mais jeito, eu perdi emprego, eu perdi a saúde, eu perdi parentes, pessoas queridas, acabou tudo, acabou. Mentira! Mentira! Ainda tem muito para acontecer nesse ano de 2020. E vamos fazer uma continha, que eu gosto dessa conta. Nós estamos, hoje é dia 8. Vamos imaginar que faltam 20 dias para terminar esse mês. Vamos imaginar que hoje já seja dia 10, faltam 20 dias. Faltam 20 dias para terminar esse mês. Ainda tem o novembro e dezembro. Então vamos colocar aí 80 dias para terminar esse ano. 80 dias para terminar esse ano. Como é que o ano já acabou? Faltam 80 dias. Agora, vamos lá, quem é bom em português aí? 80 dias. 80 dias vezes 24 horas. Quanto dá aí? 80 dias. Quem está com a máquina aí? 80 dias vezes 24 horas. 80 dias vezes 24 horas. 1920 horas até o final do ano. E eu ainda estou dando um desconto de 2 dias aí. Então, irmãos, presta atenção. Já vou terminar aqui. Quanto está faltando para terminar o ano? 1920 horas. 1920 horas. Agora, cada hora tem 60 minutos. Certo? 1920 vezes 60. Quanto dá? 1920 vezes 60. 1920 vezes 60. 115.200 minutos para terminar esse ano. Certo? Agora, cada minuto tem 60 segundos. Quantos segundos nós temos para terminar o ano? 115 vezes 60. Ei, presta atenção aqui. Sabe quantos segundos faltam para acabar esse ano? 6.900.000. Então eu vou juntar esses 2 dias que eu deixei. 7 milhões. 7 milhões de segundos. Pastor, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Isso tem a ver, queridos, pelo fato de que o Deus que nós cremos e buscamos e servimos, em 1 segundo, Ele pode mudar tudo. Nos evangelhos, nós vamos encontrar várias vezes a palavra segundo sendo usada com sinônimos como imediatamente, logos, imediatamente. Chegaram. Num segundo, agindo Deus, quem impedirá?
Num segundo, você abre o telefone assim, num segundo um WhatsApp aparece dizendo assim: você foi convocado para a empresa tal, aquele emprego que você estava esperando. Quanto tempo demora para você olhar aquele WhatsApp daquela empresa? Um segundo. Aí você diz: pastor, mas e o tempo que eu passo dormindo? Deixa eu te falar, nós servimos um Deus que trabalha enquanto nós estamos dormindo. Então não tenta avacalhar minha conta não. Não tenta avacalhar minha conta não, porque o Deus que nós servimos, Ele trabalha enquanto nós dormimos. Então faltam 7 milhões de segundos no ano 2020. Eu tenho 7 milhões de chances de ver milagres esse ano ainda na história. O impossível, o inacreditável, o imensurável, o indescritível acontecer. Num segundo, um filho pode levantar a mão, um segundo, e dizer: eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador, naquele gesto. Um marido, num segundo, só isso. Um marido chato, enjoado, aquele pangaré fedido do inferno, num segundo ele pode fazer assim: eu me entrego a Jesus Cristo. E eu não duvido, num segundo, a senhora que casou com o sapo vai dormir com o príncipe encantado. Num segundo, aquela mulher encrenqueira, jararaca, aquela mulher pesada, aqui não tem, né? Mas aquela mulher difícil, que até o diabo tem dificuldade com ela. Mas num segundo, ela entende a mensagem do Evangelho. Num segundo, ela recebe a visitação do Espírito Santo. E quando nós estamos aqui, num segundo, o Espírito Santo é capaz de transformá-la numa princesa. Quem é solteiro, precisa levantar a mão não. Quem é solteiro, precisa levantar a mão não. Num segundo, quem é solteiro, às vezes saindo ali na porta no final do culto, hein? Num segundo. Num segundo, que é solteiro, está saindo ali no final do culto, esbarra na pessoa, a pessoa diz: oi. Demorou um segundo, oi. E aquele oi foi o suficiente para fazer nascer no coração o mais lindo e mais puro amor. Um segundo. Eu quero te dizer isso para você não sair com pressa, para sair devagarzinho e ficar observando, porque pode ser que você esbarre alguém em um segundo e a história muda ali na porta. Oi. Aí você fala: oi. Um segundo. Quantos segundos nós temos para terminar o ano? 7 milhões de segundos. 7 milhões de segundos. Pare de dizer que a vida acabou, que o ano acabou, que não tem mais jeito. Em um segundo, eu não sei quanto tempo demorou, mas eu sei que houve um segundo que Jó raspou pela última vez e levantou do monturo para viver uma nova realidade. Amém? Vamos orar? Oh, desiste não, querido, querida, para não. Eu sei que dói, eu sei que pesa. Fique esperando por ninguém não. E nem fique esperando se eu arrumar aquele emprego, se, não, é com o que você tem. É com o que você tem. E é começando a raspar alguém. Já que você se sente um caco, se você se sente um caco, é começando a raspar alguém. Pai querido, que todos possamos entender que isso não é autoajuda, é ajuda do alto. É o modus operandi do Senhor. É como o Senhor trabalha. Nós estamos, Pai, diante da história de um dos personagens mais importantes da Bíblia, que viveu de uma forma íntegra e reta, mas experimentou a dor, a tragédia, o luto. Mas o Senhor deixa registrado para nos ensinar que nas tuas mãos, tendo apenas um caco,
é possível vermos a história sendo totalmente transformada. E Pai, a tua vontade é soberana, nós queremos que ela seja feita, mas nós não duvidamos que em um segundo tudo pode mudar. Então anima, Senhor, no nome de Jesus, os cansados, os desesperados, de maneira especial, traz de volta os que desistiram, os que se cansaram no meio dessa pandemia. No nome de Jesus, Pai, ânimo novo, alegria nova, esperança, a certeza de que o ano não acabou, que ainda dá tempo. Nós oramos no nome de Jesus Cristo e já agradecemos, antevendo pela fé coisas tremendas acontecendo na história de cada um de nós. Louvado seja o teu nome, louvado Pai, louvado seja o teu nome Jesus Cristo, louvado seja o teu nome Espírito Santo. Amém, 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 amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo. E eu quero lhe pedir duas coisas. Primeiro, dê o seu like, gostei. Segundo, compartilhe esse vídeo. Peça a seus amigos para se inscrever no canal da Oitava. Amém? É bênção para você, para os seus amigos e para nós também. Um abraço, hein?